Já que foi falado aqui e falar poucas palavras para finalizar. Aqui diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, 1:5, que diz: antes que formasse no ventre da madre, antes que te formasse no ventre materno te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te coloquei como profeta. E o 10. Olha que hoje constitui sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, e para destruires e arruinar, e também edificares e para plantar. Amém? O que eu aprendo com essa palavra, finalizando já, porque a palavra foi dita, irmão, que Jeremias, ele foi um homem de Deus, mas foi instruído para ser um sacerdote, para ser, nesses tempos de hoje, um pastor. Mas aquele homem, ele foi chamado profeta, porque Deus, ele muda as situações, muda o quadro e muda as situações. Mas não quero entrar aí, irmão, mas eu quero entrar em que foi falado aqui em Moisés. E quando eu lembro que Moisés, ele estava já naquela batalha, Arão e ele teve que segurar a mão de Moisés, e diz a palavra do Senhor que quando ele segurava, o povo vencia, e quando ele soltava, o povo perdia. Então me chama a atenção, irmão, que chega um tempo em que Moisés, ele teve que ter ajuda. Eu vou finalizar e eu vou segurar aí. Entenda o mistério. Chega um tempo na minha e na sua vida em que Moisés, ele está ficando cansado. E o que é que acontece? Você vai ter que segurar na mão de Moisés. E não adianta você fazer que nem Josué. Josué, ele disse mesmo assim: olha, Senhor, olha, eu não sei o que fazer, o que eu vou falar, eu não sei o que eu não. O Senhor disse: olha, não que vai acontecer com o pastor, entenda o mistério. Ele disse: Josué, meu servo Moisés é morto. Assim como fui com ele, eu serei com você. Então, o que Deus, ele fala ao meu coração essa noite é o seguinte: aqui, irmãos, estamos aqui fazendo a vontade de Deus, mas o Senhor, ele não só constituiu o pastor, mas constituiu a missionária, o diácono, a pastora, e também vocês que são jovens. Para quê? Para continuar o trabalho do seu pai. Quando hoje a gente estava tocando numa situação em que o pai está caminhando para a presença do Senhor e o filho, ele está caminhando o contrário, a gente observa, irmão, não que o pai não criou ele no evangelho, mas não, a gente tem que pegar e assumir em determinado momento aquilo que muitas vezes o pai já está querendo. E saber que a gente é a geração que vem depois de papai. Papai, ele é um homem de Deus, mas vai chegar o momento em que papai vai precisar de Arão e de para segurar nas mãos de papai. Papai vai precisar de um sucessor para segurar na mão dele, vai precisar de uma pessoa que transmita a palavra dele, e vocês são o sucessor da gente. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmão, diz que, como foi dito aqui no começo, que a gente nasce, cresce, produz, e lá na frente o Senhor vai. Eu não vou ficar para sempre. O pessoal diz: mas pastor, já vem com essa conversa que Jesus um dia vai... Não, é isso. É que a gente venha, como foi dito aqui, que a gente venha procurar
aquilo que o Senhor Jesus tem designado para a gente. Se a gente é o sucessor do meu pai, se lá na frente eu vou ter que fazer o que o meu pai ele está fazendo, agora eu vou começar a mergulhar na palavra de Deus. Então vai chegar um momento em que papai, a pastora, a missionária Cláudia, o diácono Lourenço, que nesse tempo não vai ser diácono mais, vai ser um homem que Deus ele vai trazer por eminência, e a missionária também. E vamos precisar de sucessor. Ou a igreja vai pegar e o pastor vai ficar desde 10 anos, aí vai ficar 100, 200 anos na igreja, o Matusalém transmitindo a palavra com a barba lá embaixo, e o profeta lá é que nem Matusalém trazendo a palavra lá, irmão, não morri não, fiquei mamificado. E a igreja, ela precisa renovar. E a igreja se renova com o jovem. Então, quero pedir a vocês que não só venham para esse culto. Sabe por quê? Porque quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus e transmitindo a palavra de Deus aqui, Deus está se agradando. E vocês são o sucessor do seu pai lá na frente. E diferente de algum pastor que eu já vi dizer algo do seu filho, dizer que ele é a vergonha da igreja, que era a vergonha de todo mundo lá dentro da igreja, vocês são um orgulho para mim, que estão aqui fazendo a vontade de Deus. Vocês são um orgulho para o seu pai, você, e não, você sempre diz que eu paparico mais ela do que você, mas vocês são a sucessor do pai de vocês. Vai chegar, eu já estou nos 40. Vai chegar um momento que papai vai ficar que nem vovô. Vai ficar cansado. E papai vai precisar que vocês assumam aquele posto junto, por que não junto? Junto com Abraão, junto com a menina de Cláudia, junto com o menino de Simone. Vai chegar um momento em que eles vão parar e eles vão saber que a gente estava caminhando aqui, mas eles são os sucessores. Quando chegar lá na frente, Deus ele vai ter preparado algo para a gente lá no céu e a gente não vai ficar todo o tempo. Então eu queria pedir a vocês que mergulhem na palavra, vocês que são jovens, porque vocês são o futuro da igreja. Vocês são o futuro da igreja. A igreja vai, quando chegar lá na frente, aí a gente vai estar cansadinho, aí a missionária está lá como superintendente, a missionária está lá como uma mulher que está viajando, fazendo a vontade de Deus, até em outros estados, outros países, e vocês vão estar transmitindo a palavra de Deus, com seus sucessores. Então, eu quero dizer a vocês que mergulhem nisso aqui, na palavra. Aqui é a bússola do crente. Mergulhe na palavra, porque Deus lá na frente, ele vai mostrar a você que você vai ter que muitas vezes se desviar de algumas coisas. Mas você vai ver que lá na frente é prazeroso continuar o chamado em que Deus um dia fez com sua tia, fez com a missionária e fez com o seu pai. A igreja não continua como aquela igreja lá de antigamente, com o pastor de antigamente. O primeiro pastor da Assembleia de Deus aqui em Recife já se foi. Pastor Amaro, negócio assim. Amaro, depois veio o Leôncio e agora veio o outro. Hã? Não, pastor Amaro, foi o primeiro. Pastor Amaro, depois veio o Leôncio e agora veio esse outro. Então, a igreja vem de sucessor. Então, o sucessor da igreja são vocês, são os filhos da pastora, porque tem promessa de Deus, são os filhos da missionária e do diácono Lourenço. Então, vocês têm que cada vez mais fazer a vontade de Deus. Vocês estão aqui, orem para
para eles, porque vai chegar um momento também que eles vão transmitir a palavra. Agora é necessário que vocês façam diferente de Josué. Josué estava querendo ali dizer, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou me tocar. Moisés não está mais por aqui. Ele disse, não. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com vocês. Então, vocês são os sucessores da gente. Vai chegar um dia que a gente vai envelhecer. E talvez não tenha essas palavras que tem agora. O ser humano ele vai envelhecendo também. O conhecimento, ele vai ficando com conhecimento na cabeça. Mas ele vai esquecendo algumas coisas. A vista cansa. O cérebro já não é mais aquele mesmo. E vocês são a continuidade da igreja na terra. Amém? Vocês nunca venham se corromper com o mal e não venha nunca pegar que nem Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha, mas você venha fazer a vontade de Deus, você venha fazer a continuidade dessa igreja, porque o Senhor Jesus ele vai fazer obra grande e grande na vida de vocês, dos filhos da missionária e dos filhos da pastora. E quem sabe lá um dia, tá a gente bem velhinho, e a gente olhando Abraão, a gente olhando Neto, olhando Dudu, olhando Paulinho, olhando Nanã, trazendo a palavra da igreja, e a gente cutucando um ou outro, e dizendo, a gente fez aquele culto na casa, e às vezes a gente pensava que não ia dar em nada aquele culto, mas está eles lá, e agora a gente é apenas um sucessor, a gente é apenas pastores jubilados, que está aqui esperando Jesus raiar nas nuvens. Então venham fazer a vontade de Deus, venham orar, para que você venha continuar firme e abundante, e também um dia os filhos da pastora, os filhos da missionária, venham estar junto com vocês e vocês venham fazer assim, venham fazer a vontade de Deus e a igreja crescer através de vocês. Porque vocês são filhos de pastores, vocês são filhos de missionários, e filho de pastor e filho de missionário, Deus ele resgata onde ele estiver. Amém? Então eu quero agradecer a oportunidade.